Daqui a pouco vai ter categoria no Oscar, hein? Best Nicolas Cage Picture. Oi, tudo bem com você? Eu sou o Doug, você provavelmente não é o Doug, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre filmes, séries e outras coisas que me dão na telha, e é muito bom ter você aqui comigo. E já que você tá aqui, deixa seu comentário, me dá um biscoitinho, manda pra todo mundo e se inscreve no canal. Não custa nada pra você, é de graça, mas me ajuda pra caramba. Mas enfim, bora pro que interessa. Sabe quando você tá assistindo um filme e você tem aquela sensação de que você já assistiu ele, você já esteve naquele lugar antes? Essa é exatamente a sensação que eu tive enquanto eu assistia Sympathy for the Devil, o novo filme estrelado pelo Nicolas Cage e pelo Joel Kinnaman e dirigido pelo Yuval Adler. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Um homem entra no estacionamento do hospital onde a sua mulher está entrando em trabalho de parto. Ele olha pra trás e vê um cara estranho encarando ele, mas só ignora. Mas quase que sobrenaturalmente, em questão de segundos, esse cara aparece ali dentro do carro com uma arma apontada pra ele. E aí, esse homem, o motorista, personagem do Joel Kinnaman, vai ser obrigado pelo intruso, personagem do pelo intruso, o passageiro, interpretado pelo Nicolas Cage, a entrar numa viagem que ele não queria ir e que ele não tem certeza se vai poder voltar. Sympathy, eu vou chamar o filme só assim a partir de agora, tá? Mistura elementos de ação, comédia dark, suspense, tudo embalado numa estética neo-noir caprichada, com boas, não muitas, doses de caos, violência, sangue, tudo que um bom filme do estilo precisa ter. É um filme curto, de 1h30, mas que história mesmo, eu acho que ele tem conteúdo para uns 40 minutos. É como se ele fosse um curta-metragem que foi esticado para justificar o investimento e a contratação do Nicolas Cage como protagonista. O roteiro é pouco inspirado, e ele usa de um artifício que pode dar muito certo, mas pode também dar muito errado. Você passa a maior parte do tempo sem ter ideia do que tá acontecendo, pra onde o filme tá indo e quais são as motivações dos personagens. Como ele vai escalando o nível de caos pouco a pouco, você tem que ter paciência pra deixar a história se contar pra você. Isso prendeu a minha atenção pela curiosidade, mas tem muita gente que vai dropar lá pelos 20 minutos. Isso porque durante boa parte da rodagem o filme aposta naquele estilo talking head, que significa cabeça falante, que é um termo emprestado do mundo dos gibis para falar sobre histórias que focam muito mesmo, em diálogos, em conversas, tá mais preocupado em mostrar os personagens conversando do que fazendo alguma coisa realmente. Sabe aqueles ângulos que sempre mostram o que uma pessoa tá vendo enquanto a outra tá falando? Talking head. E é nisso que o filme acaba mostrando a sua maior fraqueza, porque ele aposta nessa estética, mas não constrói uma narrativa e diálogos robustos o suficiente para segurar esse rojão. E, consequentemente, ele também sofre para gerar o impacto que ele pretendia com o final. Inclusive, me pareceu que o próprio nome foi usado para reforçar esse impacto, mas eu não tenho muita certeza de que ele conseguiu. Mas tá bom, apesar do roteiro, que eu não achei muito inspirado, para não dizer ruim, com uns diálogos meio pobres, apesar de engraçados, mas por causa da atuação, não dá pra negar que o trabalho visual foi primoroso. Ele capta aquele clima neo-noir com um filme noturno, mas não escuro. A história inteira acontece em uma noite em Las Vegas e boa parte dentro de um carro, mas a direção soube usar muito bem desse ambiente para criar uma fotografia mais intimista, mais minimalista, às vezes até claustrofóbica, temperada com as cores da cidade, das luzes, dos letreiros, com ênfase nos tons avermelhados. Afinal, o filme se chama Simpatia pelo Capeta. E aqui cabe uma curiosidade sobre a produção. Las Vegas, apesar de ser um deserto, tem umas épocas que chove igual Satanás e fica tudo alagado. E aí, para essa chuvarada não afundar o cronograma de filmagens, a produção acabou fazendo mais da metade do filme dentro de um estúdio virtual, onde os cenários aparecem em volta num telão de LED. E esse recurso é tão bem usado que ele é completamente imperceptível. Eu só descobri isso quando eu assisti o making of. Eu gosto muito quando os atores conseguem explorar diversas facetas, diversos lados dos seus personagens. E aqui o Joel Kinnaman entrega tudo. Ele, o motorista, é um pai de família, e a única coisa que ele quer é um suco de laranja. Não. E a única coisa que ele quer é acompanhar a esposa dele enquanto ela tá em trabalho de parto. E essa angústia que ele tá sentindo por não poder acompanhar a própria esposa num momento tão importante da vida dos dois, fica estampado em toda a linguagem corporal dele. Mas ao mesmo tempo, quando a história exige que ele seja forte, que ele se imponha, ele faz. E aí a gente consegue ver o talento do ator em transitar entre esses extremos do personagem, que eu te garanto que são extremamente essenciais pro desenvolvimento da história. Agora vamos ser sinceros e vamos acabar com a Não, vamos começar a palhaçada? Se eu precisasse te dar um único motivo pra assistir esse filme, esse motivo teria nome e sobrenome: Nicolas Cage. Eu não sei o quanto você gosta de ver ele em cena, mas isso nesse filme é muito importante, porque ele
é o filme. Tá bom, ele e o Joe são um filme porque os dois estão muito bem, mas enfim. Essa é uma característica que tá ficando cada vez mais evidente nos filmes que ele lança, porque ele realmente encarna não só o personagem, ele encarna o próprio filme. E eu sei que muita gente gosta do cara só de forma irônica, mas eu devo dizer que eu amo a forma maníaca como ele encarna os personagens, e ele leva a atuação dele até o limite. A gente nunca sabe muito bem se aquilo é cômico, tenso, dramático ou só caricatura mesmo. Eu gosto de dizer que ele brinca de atuar, e isso é um elogio, tá? A gente já tinha visto ele brincando desse jeito em Renfield, e aqui ele liga esse modo foda-se de novo, e eu acho incrível como ele consegue dominar tudo sem se levar a sério. Ele não tem medo e vergonha nenhuma de parecer canastrão ou qualquer coisa assim. Tem muita gente que vai chamar isso de overacting, mas eu chamo isso de ser um puta do ator. E eu ouso dizer que o Sr. Cage tá criando um estilo de filme próprio. Filme Nicolas Cage. Daqui a pouco vai ter categoria no Oscar, hein? Best Nicolas Cage Picture. Se isso acontecer, eu acho que eu posso até processar eles e ganhar uma boa graninha. Mas deixando essa zoeira de lado, tem muita verdade nisso que eu tô falando. Porque Sympathy é um filme bonito, mas ser bonito não é suficiente. Todo mundo que já usou Tinder sabe disso. O que faz esse filme valer a pena, com certeza, é a atuação dos dois protagonistas. Enquanto o Nick, o passageiro, funciona com essa força que domina o filme, domina a história e domina o personagem do motorista, o personagem do motorista funciona como o dominado. Ele tem o papel de ser escada pro personagem do passageiro, mas isso não é nenhum demérito. A atuação dos dois é complementar, é tipo o Yin e o Yang. A questão é que você nunca sabe exatamente quem é o Yin e quem é o Yang. Sympathy é um filme simples. Eu acho que é um bom adjetivo pra descrever. É um filme que não tem muitas pretensões, não tem uma história inovadora, não tenta reinventar a roda de forma nenhuma, e mesmo assim consegue ser, pelo menos pra mim, uma experiência até que satisfatória. Mas ele bebe de tantas fontes conhecidas e se parece com tantas outras coisas que enquanto você assiste você realmente tem a sensação de que você já assistiu aquilo, ou que pelo menos ele é uma cópia barata de outras coisas melhores que vieram antes dele e nas quais ele se inspirou. E não que ter referências e inspirações seja um problema, porque nos dias de hoje nada se cria, né? Tudo se copia. Mas quando uma obra parece não ter muito o que acrescentar àquilo que já foi feito antes dela e que a gente já conhece, é de se perguntar se ela realmente tem razão para existir. Agora eu vou fazer um comentáriozinho com spoiler, então é por sua conta e risco. Quando o filme vai chegando nos finalmentes, a gente vai descobrindo que o personagem do passageiro, na verdade, não era o Satanás. Se por um lado foi bom saber que o filme não foi previsível e não caminhou na direção que eu imaginei que ele iria, eu imaginei que o Nicolas Cage realmente era o Satanás e que ele ia conduzir o motorista para uma viagem no qual ele ia encontrar consigo mesmo, talvez arrancar uma confissão de pecados, uma torturinha aqui e ali, e no fim ia culminar com uma grande visão do inferno onde o motorista ia chegar. Por outro lado, foi estranha a sensação de que o filme não tinha muita história pra contar. Mas mesmo assim, no final, o nome do filme até que passou a fazer sentido, porque esse termo Sympathy for the Devil, que seria não exatamente simpatia pelo diabo, mas algo como compaixão por ele, é um termo que veio de uma música dos Rolling Stones, que mostra o diabo narrando vários acontecimentos históricos importantes e dizendo que ele estava lá quando essas coisas aconteceram. Mas o nome dessa música hoje também pode ser usado para representar aquele sentimento de compaixão que você tem por alguém que não merece, ou seja, um diabo. E nesse conceito dá pra usar ela também como uma ferramenta narrativa, que é quando a gente aprende a ter algum certo grau de compaixão por um vilão de uma história, quando a gente descobre que ele também era uma vítima. E o que isso tem a ver com o filme? Tudo. A gente passa o filme inteiro achando que o Nicolas Cage, que é o passageiro, é realmente o diabo. Mas quando o filme termina, a gente descobre que ele não só não era o diabo, ou pelo menos o único diabo, como ele também não era o vilão da história, ou pelo menos o único vilão da história. E aí a gente começa a entender um pouco mais os motivos dele. Ele é um homem quebrado, a vida dele foi destruída, e tudo que ele procura agora é vingança. Durante todo o filme a gente é levado a ter compaixão pelo motorista, mas ele é que era o diabo. Já o passageiro, que a gente passou o filme inteiro acreditando ser o diabo, é quem agora a gente é induzido a ter compaixão. No fim, a história apresentava dois diabos e nos induziu a sentir compaixão por ambos, em momentos diferentes. O primeiro diabo da história foi o motorista, porque ele tinha matado a filha e a esposa do passageiro. E com isso você passa a ter mais simpatia, mais compaixão pelo passageiro. Ou seja, você agora não vê ele mais como o puro vilão da história, e sim como alguém que, antes de ser o agressor, foi vítima. Só que infelizmente ele foi consumido pela raiva, pelo ódio e pela vingança e se tornou um diabo também. Parece uma ideia ótima de se trabalhar num filme, né? E realmente é, mas infelizmente o roteiro não soube nem aproveitar e nem desenvolver essa ideia, então o negócio ficou meio... Então por isso, se você for assistir, vai com expectativa baixa em relação ao roteiro, mas se deixa levar pelas atuações porque são elas quem conduzem o filme e os caras fizeram um trabalho excelente.
E principalmente se você curte o jeito insano como o Nicolas Cage encarna os personagens, com certeza você vai se divertir. Essa foi minha crítica de Sympathy for the Devil. E aí, você pretende assistir esse filme? Se você assistiu, você gostou? Me deixa saber aqui nos comentários. E não se esquece de me dar um biscoitinho, mandar pra todo mundo e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais e eu agradeço pra caramba o seu apoio. E se você quiser continuar aqui comigo, você pode assistir minha crítica de Barbie, o novo membro do Clube do Bilhão. Ou também a minha crítica de Paraíso, um dos novos lançamentos da Netflix. Você que escolhe. Valeu, gente!